Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Sou o pastor Flávio, pastor dessa igreja. Alguns irmãos eu não conheço, irmãs, né? Que Deus possa abençoar vocês muito. E o Breno me deu essa incumbência nessa noite de ministrar o tema que não é fácil por causa da polarização desses dias. Eu vou falar sobre idolatria política, né? Quantos aqui sabem que existe uma idolatria política rondando aí, né? Os nossos corações. Se a gente não vigiar, nós acabamos caindo nessa, sendo movidos aí pela massa, movidos aí, né, por um senso de justiça. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu já quero dizer já aos irmãos que quando eu falar alguma coisa aqui, eu não estou apontando o dedo para nenhum partido político, para nenhum homem, para nenhuma mulher, né? Eu estou aqui falando daquilo que eu acredito sobre o reino de Deus, sobre aquilo que Deus ministra aos nossos corações. Nós não podemos ter ídolos em hipótese nenhuma. Nós não podemos ter nenhum ídolo no nosso coração e nós precisamos tomar muito cuidado, porque eles vêm, eles tentam nos levar, eles tentam nos coagir, ainda mais quando se trata de política que tem poder, né, um poder externo. Eles tentam nos vencer, talvez com suas leis, talvez com as suas obrigações. Nós temos que tomar muito cuidado. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, amém? E se você sentir uma raivinha de mim, porque talvez tenha um ídolo aí. Se você falar assim, pastor, né, dependendo do que eu falar, o seu coração dá aquela apertadinha, né, sonda seu coração. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema com o Bolsonaro. Eu não tenho problema com o Lula. Eu não tenho problema com qualquer, com Xerém. Eu não tenho problema. Esse microfone tá meio rachando, não tá? Não é minha voz não, mas acho que a pilha vai acabar. Esse aqui vai acabar, Bruno, eu tenho certeza. Deixa eu ir nesse aqui mesmo? Vamos ver. Será que é a pilha? Não, não vai acabar. Esse aí ele puxa muito. Esse aí ele puxa acima da conta. Então eu não tenho problema com político nenhum, tá? Então sim, que o Senhor nos dê aqui nessa noite. Irmãos, o que é a definição, né, dessa idolatria política? A idolatria política, ela é um desvio sutil, né, porém muito grave. Por quê? Porque ele desvia, né, a fidelidade do povo que deveria ser a Deus, desvia ao homem. O homem deveria confiar em quem? Em Deus. O homem deveria, o cristão, né, o homem, a mulher de Deus, o povo de Deus, deveria ter a esperança em Deus, a confiança e a lealdade dadas a Deus, unicamente ao nosso Senhor e Criador. A nossa esperança não está para líderes. A nossa esperança não está nos partidos, a nossa esperança não está na ideologia, a nossa esperança não está no sistema político. Nós precisamos, obrigado meu irmão, nós precisamos entender que essa adoração, né, não é somente de madeira, ídolos de madeira, de pedra, mas nós adoramos homens. Nós constituímos deuses nos nossos corações. Falou sobre relacionamento aqui semana passada. Nós podemos construir de fato vários deuses no nosso coração. Eu costumo dizer que o maior ídolo que eu carrego comigo se chama São Flávio. Sou eu mesmo. O maior ídolo que você tem dentro do seu coração é você. Quando você decide dizer não para Deus e fazer a sua vontade, quem se tornou o Deus da sua vida? Você. Você se torna Deus. E nós, se perguntar assim, mas idólatra é aquele que tem um pedaço de madeira ou de pedra esculpido na sua casa, ou que adora uma ferradura? Não.
tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, já foi falado aqui, se torna um ídolo em nossas vidas. Então, a idolatria política é quando nós esperamos do político a melhoria de um mundo. Quando nós esperamos do político ou da política a melhoria de um país. Se mudar o país, se mudar o político, vai mudar o país. Se a gente eleger outros deputados, as coisas mudam. Irmão, na esfera moral, não. Talvez na esfera do governo, algumas coisas possam ser facilitadas, mas ninguém consegue arrumar o mundo, amém, irmãos? Somente Deus. A nossa esperança está na pregação do Evangelho. Por que isso aflige tanto? Por que a idolatria política é um grande problema? Porque ela interfere no primeiro mandamento. Assim como todas as idolatrias, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Jesus vai dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus. O homem não pode tomar o lugar de Deus. O político não é o salvador da pátria, amém? O anticristo será levantado assim, como aquele que vai resolver o problema da nação, como aquele que vai resolver o problema da humanidade. E depois de um tempo, creio eu, existem várias linhas aí, ele vai sentar no trono de Deus e vai pedir adoração para si próprio. Isso não é aquilo que Deus... O que é isso? Caiu aí? O violão mexeu? Fez barulho, né? Eu falei assim, uai gente, tem microfone. Abre sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Isso aqui são os textos para nossa reflexão, para a gente começar a entender o que são as nações. Quem é a nação, quem são os governos, o que Deus pensa a respeito disso. Quem achou diz amém. Quem não achou, nós esperamos. Salmos capítulo 2. Diz assim: por que se amontinam ou se enfurecem as nações, e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes e lancemo-nos de suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. O que está dizendo aí o versículo 1? Eles estão dizendo, irmãos, que os reis, eles estão criando estratégias, eles estão produzindo ali, eles estão se enfurecendo contra o reino de Deus. Os reis da terra estão se enfurecendo contra os planos e a verdade de Deus. Mas quem pode frustrar os planos e a verdade de Deus? Quem pode frustrar os desígnios de Deus? Será que são os reis? Aqui diz que os governantes, eles têm um alvo de rebelião. E esse alvo da rebelião é quem? O reino de Deus. O seu ungido. Que se traz aqui para o Antigo Testamento contra Davi, se traz para o Novo Testamento contra Jesus. O governo, o mundo, ele vai conspirar contra Deus, contra as leis de Deus. E nós precisamos tomar cuidado disso. Eles se rebelam, eles tentam quebrar aquilo que Deus colocou como estrutura para o seu povo, para a sua nação. Eles tentam quebrar o senhorio do Senhor, as leis de Deus. Eles tentam ir contra Deus, é o versículo 3. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos-nos das suas algemas. Nós não queremos ficar presos a essa questão de Deus, nós não queremos ficar presos às leis de Deus e às minhas nações. Aí o versículo 4 é uma maravilha, Dos céus, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Irmãos, Deus está falando assim: quem
pode frustrar os meus planos? É o poder político? É a política? É o líder de tal nação? Pode-se levantar nações e nações contra Deus. Deus fica lá dos céus, no seu trono, dizendo assim: não tem como, porque eu sou Deus. Eu sou soberano sobre todas as coisas. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Sabe? Esse texto revela para nós, irmãos, que esses líderes, eles querem estar contra Deus, eles vão sempre estar contra Deus, eles tentam de qualquer forma aniquilar o reino de Deus. Talvez tenha 1, 2, 3 líderes cristãos que amam a Deus, que queiram fazer da vontade de Deus, mas a política, em grande parte, ela é contra os princípios dos céus. E é assim que Deus quis. É assim que Deus quis. Irmãos, quantos de nós já vimos a história? Toda vez que a política se envolveu com a igreja do Senhor, deu problema. Toda vez que a política tenta se envolver, ou a igreja tenta se envolver com a política numa parceria em prol de alguma coisa, teremos problema. Todas as vezes que os reis disseram: olha, essa igreja é a igreja do Estado, o que aconteceu? Corrupção. Saíram da vontade do Senhor, saíram daqui da onde que Deus queria. Olha o texto de Isaías, abra comigo aí Isaías. Capítulo 40. Versículo 15. Estão falando sobre o que são as nações, o que são esses governos, né? Quem são essas lideranças perante Deus. Olha o versículo 15. Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde, para eles são como pó, o que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficiente para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como um nada, para ele são sem valor e menos que nada. Olha o poder de Deus. Eu estou querendo mostrar para nós aqui nessa noite, entendendo a respeito das nações, entendendo a respeito de qual governo é maior, qual governo é melhor. E Deus, a palavra de Deus diz que Ele é maior sobre todas as coisas. Quando Ele fala assim, olha, para Ele as ilhas não passam de um grão de areia, Isaías está dizendo o seguinte: olha, por mais distante que esteja a nação, por mais pequena que seja a nação, ou longe ou grande, elas são como nada. Olha o governo de Deus, o peso do governo de Deus. O que nós precisamos entender, irmão? Nenhuma nação, ideologia ou líder pode rivalizar contra o propósito de Deus. Deus tem os seus princípios, Deus tem a história para ser cumprida, e Deus vai cumprir a sua história. Por isso que nós não devemos focar a nossa adoração em homens, em partidos, em políticos, porque Deus está governando os céus. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus governa tudo com maestria. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Nós não podemos confiar, irmãos. Porque agora a nação tal é a maior. Porque agora a nação tal é a melhor. Nenhuma delas, por mais poderosa que seja, sai do controle de Deus. Nenhuma nação tem poder para controlar aquilo que Deus está determinado a fazer. Amém? Quero falar um pouquinho sobre alguns autores que escreveram, e vou me ater um pouquinho aqui. Quando Calvino, na primeira parte do seu livro, ele fala sobre
a idolatria, ele traz um pouquinho sobre a questão da política. Nas institutas dele, ele vai dizer o seguinte, que isso já é idolatria, né? Qualquer representação física de Deus é proibida, pois corrompe a sua natureza espiritual e infinita. Lá diz assim, no 11.1, Deus não só rejeita a idolatria supersticiosa dos pagãos, mas também condena qualquer imagem que homens possam, por sua própria presunção, queiram fazer dele, pois sua essência invisível não pode ser reduzida em formas materiais. Nós não podemos pegar um homem, pegar alguém, um pecador e falar assim, ó, esse aqui é o Salvador. Esse aqui, pegar essa imagem desse homem e dizer, olha, esse aqui vai salvar o mundo, esse aqui veio agora para conhecer a verdade vai vos libertar. Não, é só Jesus, é só Deus, é só a vontade de Deus que pode ser feita, irmãos. Nós não podemos levantar nenhum tipo de imagem de nada, de homem, de ninguém. É claro isso para nós. Só que tem um problema. Lá também ele vai dizer que existe uma tendência de idolatria no coração do homem. Nós sempre, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque a nossa tendência é sempre levantar um Deus na nossa vida. É sempre levantar, não, agora vai dar certo. Agora o negócio vai funcionar. Nós temos que sondar o nosso coração todo dia, porque, e de fato, lá, Breno, no ponto 11, no ponto 8, ele fala o seguinte, a mente do homem é, por natureza, uma fábrica de ídolos. O tema da série. A mente do homem é, por natureza, uma fábrica de ídolos. Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a idolatria política é a substituição. É trocar os planos de Deus. É trocar o que Deus pode fazer e colocar a responsabilidade em um homem. Líderes não são nossos salvadores. Líderes não nos salvam. Líderes não é os nossos redentores. O nosso redentor é Cristo. O único que pode nos salvar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós não podemos levantar ideologias desse mundo como se fossem verdades. Para os jovens que ainda vão entrar na faculdade, que ainda vão começar a estudar, ou que estão no meio, estão saindo, o que mais se tentam hoje levantar os nossos corações são ideologias, dizendo que isso é verdade, é dessa forma que tem que se viver. Nós não podemos deixar, irmãos, essas ideologias levar os nossos corações para longe de Deus, nos afastar da vontade de Deus. Sabe uma outra coisa também que rouba, né, a vontade de Deus, que nos faz de vez em quando começar a idolatrar algumas coisas? Sermos nacionalistas demais. O nacionalismo é uma idolatria, irmãos. Adorar a bandeira, adorar os símbolos nacionais não pode substituir a identidade de Cristo sobre nossas vidas. Não pode. A nossa luta não é óbvio, irmão, nós somos brasileiros, amém? Nós temos que honrar com o nosso país, cumprir as leis do nosso país, mas isso não pode sobrepor a verdade de Cristo, o quem Cristo é e como Cristo viveu. Nós não podemos adorar. Tem pessoas que são tão patriotas, mas tão patriotas, que largam tudo, entregam tudo, por amor à sua nação. Mas na hora que é entregar tudo por amor a Cristo, no difícil, eu não posso. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Abraham Kuyper vai dizer o seguinte: o Estado é uma esfera delegada
não autônoma. Deus estabeleceu governos para ordenação temporal e não para governar almas. Amém? O governo, os políticos, eles estão aqui para guiar algo temporal. Os políticos passam. Os políticos não cuidam das almas. Quem cuida das almas é o Senhor. A idolatria política ocorre quando o Estado tenta invadir a esfera da igreja. Quem cuida de almas, quem cuida do povo, quem traz a salvação para o povo é Cristo. O Estado não interfere nisso. O Estado não pode viver, não pode querer interferir naquilo que a igreja tem que fazer. A partir do momento que nós achamos que o Estado que vai governar almas, é o Estado que vai mudar alguém, é o Estado que vai trazer transformação para alguém, é a obra social que vai mudar alguém, irmão, a obra social, ela pode tirar algumas coisas, mudar algumas coisas, mas a obra social não salva ninguém. A obra social, ela pode tirar um jovem da droga. A obra social, ela pode mudar a história de alguém aqui, mas ela não salva ninguém. E isso o Estado não pode fazer. Nós não podemos dizer, o Estado está mudando. Não. O Estado, ele é um agente para a ordenação do que é temporal. A igreja é algo, é a esfera que cuida daquilo que é eterno. Nós não podemos misturar essas coisas. Francis Schaeffer vai dizer o seguinte: nós temos que tomar um grande cuidado com o perigo do messianismo secular. Tipo, a gente acha que vai ser o marxismo, né? A salvação vai vir pela luta das classes. A gente acha que vai ser o capitalismo extremo, que o que vai resolver as pessoas é o mercado. Ou nacionalismo, o Brasil, alguma nação que vai transformar alguém. Isso são os ídolos modernos. Isso não vai mudar a história de ninguém. Nem a esquerda com o marxismo, nem a direita com o capitalismo. Isso não vai mudar a história de ninguém. Se a gente confia que o que vai mudar são as classes, se a gente confia que o que vai mudar a vida de alguém é o, nós estamos idolatrando, irmãos. Nós estamos tirando o foco daquilo que Deus quer fazer. O único que pode resolver a queda do homem, o único que se chama é Cristo. O seu nome é Cristo, é o Senhor. Sabe, outra coisa que a gente acha que pode mudar a história de alguém, tem gente que quer isso. E se eu perguntar aqui, vai ter discordância nisso. A cultura da morte. Quem pode determinar se alguém morre ou não, irmão? É o Estado que vai determinar? Não, eu sou a favor da pena de morte. Não, eu sou a favor da eutanásia. A palavra de Deus diz que nós não devemos matar ninguém. Pastor, mas... O único, Deus diz para nós, não mata. Nós vamos matar, nós vamos definir quem deve morrer, quem não pode morrer. Quem aqui é a favor da pena de morte? Levanta a mão. Não. Quem aqui é contra a pena de morte? Por mais que seja, irmãos. Mas tem que morrer. Irmãos, fica preso pro resto da vida. Prende. Porque o Estado não pode definir quem morre, quem vive. O Estado não tem poder sobre isso. Isso é o que eu creio, isso é o que eu acredito. E a gente não pode ir nesse ponto. Herman Bavinck vai dizer o seguinte: a graça comum e a responsabilidade na política. Engajar-se na política é um dever, amém? Nós devemos engajar na política, nós devemos falar sobre política, mas a graça comum é a bondade divina que restringe o pecado e mantém a ordem social, mesmo em um mundo caído. O que é graça comum? Quem que não sabe o que é graça comum? Graça comum é a graça que Deus dá a toda criatura. É toda criatura, todo mundo tem a graça de Deus comum, diferente da graça salvadora. Nós vemos aqui homens que são bons homens, moral ilibada,
não temos o que falar deles, mas vão para o inferno, porque não tem Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos pessoas que não conhecem a Cristo e ganham muito dinheiro. Nós temos pessoas que não conhecem a Cristo e são bons artistas, são bons cientistas, são bons em tudo que fazem. Isso é graça comum. E essa graça comum, ela é isso que mantém essa ordem social. Não é porque a política ou o político tal criou uma lei. Não, irmãos, é a graça comum de Deus que estabelece o acordo moral, que deixa tudo mais apaziguado, porque se não fosse a graça comum, irmão, nós estaríamos em guerra. Os homens não teriam limites, porque nós que amamos a Deus, nós que andamos com Deus, nós ainda conseguimos obedecer a Deus. O que sustenta o homem de não piorar tanto é essa graça comum. A graça comum não salva ninguém, mas impede que a sociedade se desentregue ao caos total. Ela sustenta a justiça relativa, a arte, a ciência e até os governos humanos. Essa é a graça comum. É Deus que governa isso. É Deus que direciona isso. Aonde começa a idolatria política? É quando ela se torna o fim e não o meio. A idolatria política é quando a gente acha que ela é o fim das coisas. Se não tiver política, se não tiver o prefeito tal, a prefeita tal, o presidente tal. Irmãos, o que nós passamos nessa última eleição para presidente, igrejas, povo chorando porque o Bolsonaro perdeu, igrejas parando o culto, no meio do culto, para chorar, Deus tem misericórdia do Brasil, porque o Bolsonaro perdeu. Não é possível que Deus está na mão do Bolsonaro, não é possível que Deus está na mão do Lula. A política não é o fim, amém? Se pode colocar quem quiser lá, irmão, você não precisa preocupar. É óbvio, não estou falando que nós não devemos ser responsáveis, devemos ter um voto consciente, devemos saber em quem nós temos que votar, devemos conversar sobre política, devemos falar sobre as questões ideologias dos partidos, devemos conversar sobre isso, devemos ser responsáveis, mas não é o fim. Não é o fim, amém? Por isso nós não precisamos idolatrar nenhum político. Vamos lá, estamos caminhando, irmãos, estamos caminhando. Cheguei na metade, um pouco antes da metade da minha pregação. Estou dando uma introdução aqui. Por que veio, né? Deus, em momento nenhum, Deus quis que o seu povo tivesse um rei. Em momento nenhum, Deus olhou para o seu povo e falou assim: olha, vocês serão como as outras nações. Deus não queria. O que Deus queria para o seu povo, para o povo que ele governasse através dos seus juízes, era a teocracia. Eu prefiro 1000 vezes teocracia do que reinado, do que democracia. Eu prefiro 1000 vezes. Por quê? Porque quando Deus governa, Deus é responsável pelo povo. Deus dirige, Deus é o juiz, Deus é a ação. Só que o que acontece lá em Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 a 8, o povo pede um rei. Por que um povo pede o rei? Porque os filhos do profeta Samuel estavam pecando, profanando o templo. Engraçado que quando se perde essa questão em Deus, os homens ficam perdidos e eles querem uma referência. E o povo diz: Senhor, nós queremos alguém que governe sobre nós. Porque as pessoas de Deus, que era para ser de Deus, estão profanando o templo.
Nós temos que ter alguém para colocar ordem aqui. Samuel foi bem claro, Deus foi claro através de Samuel, falou: de fato, vocês querem mesmo ter um rei? Vocês vão ter que pagar impostos, vocês vão ter que obedecer, e outra, nenhum rei vai ser tão bom quanto eu. Por quê? Porque o reinado passa por um homem. Esse homem, ele é carnal, ele é pecador. Só que o povo rejeita Deus como o próprio rei, e Deus assim faz a vontade de Deus, do povo. A idolatria, irmãos, ela começa quando queremos ser iguais às outras nações. A idolatria no mundo cristão, na vida de um jovem, de um homem, de uma mulher de Deus, começa quando a gente acha que a gente deve ser igual aos outros. O povo de Israel achou que eles deveriam ser iguais às outras nações. Nós queremos ter um rei. Irmão, isso é um problema. Por quê? Porque nós estamos trocando a confiança de Deus e colocando em outra coisa. A idolatria começa quando eu coloco a confiança que eu tenho que ter em Deus no homem. Irmãos, nós não podemos carregar de forma nenhuma essa idolatria. Lembra de Daniel, a estátua? Nabucodonosor, ele diz: olha, eu quero adoração a mim, vou colocar a estátua ali, vocês está o horário do dia, vocês vão ter que ajoelhar e dobrar. Quem não faz isso, o que acontece? Fornalha, joga lá, perseguição. O Estado, se não é adorado, o político, se não é adorado, se ninguém recebe bem, vai te perseguir. Qualquer um, irmão, qualquer um. Deixa a igreja se virar contra alguns políticos aí para você ver se vai ter facilidades, se vai ter honrarias, se vai ter dinheiro. Sabe, esses homens, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, eles revelaram a lealdade a Deus, e essa lealdade a Deus tem que estar acima de qualquer pressão, irmão. A lealdade a Deus tem que estar acima de qualquer pressão política que viemos passar. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, nós vamos passar. As coisas vão só apertar, as coisas vão só afunilar. Sabe, vão pedir adoração para nós, vão querer ser adorados, vão querer ser reconhecidos, e eles gostam disso. Olha o que diz Ezequiel capítulo 20, versículo 32. O que vos ocorre na mente já será. Dizeis: seremos como as nações e como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Sabe, nesse texto aqui, Deus está confrontando Israel, porque eles queriam abandonar a sua identidade e queriam ser como as outras nações. Eles queriam abandonar a vida entregue a Deus por a vida entregue à madeira, a outros deuses, adoração a ídolos. Deus está dizendo para nós o seguinte: olha, não vai acontecer com vocês, vocês não vão se entregar a homens, a políticos, a idolatria política, porque se vocês se entregar, eu vou vir, Deus vai vir, Deus vai pesar a mão, irmão. Por quê? Por que Deus vai pesar a mão? Porque Ele vai endireitar, porque Ele vai conduzir o seu povo, sabe? A nossa fé, ela não é compatível com o mundo. A nossa fé não é uma fé como o mundo tem. O nosso amor não é um amor como o mundo ama. A nossa fé é no Deus vivo, o único Salvador de todas as coisas, não o homem. O que eu quero que você aqui, irmão, limpe o seu coração nessa noite é: o Lula não vai resolver o Brasil.
O Bolsonaro não vai resolver o Brasil. Bolsa Família, Auxílio Brasil, não vai resolver o Brasil. O que vai resolver o Brasil é a igreja se levantando e confiando que Deus vai mudar pessoas. O que mudou sua vida não foi Bolsa Família, irmão. O que mudou sua vida foi ter se encontrado com Jesus. O que mudou sua história não foi confiar no governo. Jesus, no Novo Testamento, ele é muito claro, ele se dirige a Herodes como raposa. Quando fala que Jesus deveria fazer o que Herodes estava mandando, as ameaças, Jesus fala para ele: olha, ide, dizeis aquela raposa. Jesus não tinha brinquedo quando se dizia: olha, eu vim aqui para cumprir o reino de Deus, doa quem doer, eu vou falar o que Deus está mandando eu dizer. Raposa tem a ver com corrupção, raposa tem a ver com astúcia. O mundo político é corrompido, irmãos. O que manda na política é dinheiro, é parceria. O que seria da esquerda sem o centrão? O que seria da direita sem o centrão? Isso não é no Brasil não, irmão, é no mundo. A política, ela é corrompida. O reino de Deus, não. Cristo se recusa a se limitar ou a se render a qualquer poder político, e deixa claro: eu não tenho medo de governantes políticos, de governantes terrenos. É uma luta nossa, irmão. Sabe, Jesus diz, quando ele diz que Herodes é uma raposa, ele está dizendo o seguinte: olha, é limitado. O governo político, ele é limitado, ele não tem muito o que fazer. Por quê? Porque o governo de fato que reina é o de Deus. É Deus que reina sobre todas as coisas. Irmãos, o que Jesus está dizendo para nós? Não cedam às ideologias, não cedam às formas políticas de liderar. Por quê? Porque de fato é Deus que está governando sobre todas as coisas. É Deus que está dirigindo todas as coisas. Nós temos que discernir toda a corrupção que está por trás disso tudo. Você não pode cair no primeiro conto que te diz não, irmão. Talvez porque um político usa um versículo bíblico, esse aí é de Deus. Porque um político talvez foi numa igreja, esse aí é de Deus, eu vou votar nele. Irmãos, não. Está na hora do povo de Deus não ser manipulado, não ser massa de manobra. Saiu lá na Globo, como é que chama? Globoplay, um documentário sobre os evangélicos no Brasil. E a política entendeu, irmãos, que os evangélicos, eles são uma força muito grande. Nosso país é um país cristão. E eles querem pegar essa massa, por quê? Porque essa massa junta, se escolher um partido, vai votar e vai ganhar. É um sistema, irmão, que está nos usando. É um sistema que está nos levando como eles querem. Infelizmente, a igreja é uma igreja imatura. Só quero abrir um parênteses aqui, irmãos, nós não somos contra o Estado, amém? Amém? Porque parece, talvez eu estou falando muito aqui, né? Pastor é contra o Estado. Não somos contra o Estado. Nós somos contra a corrupção, nós somos contra a idolatria. E tem coisas que a gente talvez vai fazer junto com o Estado. Não vai se corromper.
Tem coisas que talvez a gente vai fazer e não tem problema. O que nós não podemos é adorá-lo. O que nós não podemos é achar que eles vão resolver esse problema. Sabe? O apóstolo Paulo, ele foi perseguido na sua época porque ele pregava que Jesus era o Senhor, o Rei. Irmão, e se imagina Paulo falando isso diante de um rei, César. A perseguição que o apóstolo Paulo teve, as prisões do apóstolo Paulo, as condenações. Irmãos, nós estamos dispostos a dizer que Jesus é o verdadeiro rei? Nós estamos dispostos a dizer, olha, na cara de um político, você não vai resolver o mundo, porque o único que vai resolver o mundo é Cristo. Nós precisamos dizer isso, Jesus é o Senhor, Jesus continua sendo o Senhor de todas as coisas, o que vai mudar a história dos outros. Sabe, nós precisamos desencanar disso tudo. Como nós devemos nos portar então? Romanos 13 vai dizer isso. Nós devemos suportar, nós devemos fazer, submeter a toda autoridade. Por quê? Porque toda autoridade ela foi instituída por Deus. Romanos 13 vai dizer isso. Toda autoridade é de Deus, toda autoridade é instituída por Deus e para cumprir as leis. E nós precisamos entender que o Estado ele tem um papel legítimo de criar as leis, de manter as ordens. Imagina se não tivesse lei, irmãos. Imagina se não tivesse leis civis que protegia a sua cerca. Do muro para dentro quem manda é você. Invasões, o cara pudesse entrar na sua casa. Imagina se não tivesse leis de trânsito. Você pudesse, não porque nós é crente, né? Alguém pudesse beber e sair aí de carro bebendo, batendo e matando pessoas. Se com lei já tem invasão, se com lei as pessoas já estão saindo do prumo, o Estado ele está aqui para cumprir essas ordens. Ele tem esse papel, sabe? O apóstolo Paulo vai dizer que eles são ministros de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que eles carregam a espada. Eles vão usar se precisar. Por isso nós devemos andar debaixo das leis, amém? Nós precisamos cumprir as leis. Porque cumprir a lei não é idolatria. Cumprir a lei é obediência a Deus. Cumprir a lei é falar assim, Deus, eu respeito ao Senhor. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Irmãos, engraçado que 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos orar pelas autoridades. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos orar por esses governantes. Então o que nós precisamos entender é que os governantes não são nossos inimigos. Pelo contrário, podemos ter irmãos que até são nossos amigos. Mas o nosso dever é o quê? Orar. E não é uma oração qualquer. É uma oração de ação de graça. Deve ser difícil. Para mim não é. Mas deve ser difícil para alguns irmãos orar abençoando Lula. Abençoa a família do Lula. Abençoa o Lulinha, Senhor. Abençoa a esposa Janja. Abençoa. Ação de graça. Cuida deles. É isso. Que eles venham se converter ao Senhor. Irmão, eu gostaria 1000 vezes que o Lula fosse para o céu. E que o Bolsonaro também. Queria ver o Xandão no céu. Quem aqui não gostaria de ver o Xandão no céu? Todo mundo aqui, irmão. O Xandão tem que ir para o céu. Esse cara tem que converter. Porque senão ele vai para o inferno, cara. O inferno não é lugar para ir ninguém. O evangelho precisa chegar a todos. Por mais que eles sejam homens
corruptos, por mais que eles sejam homens que talvez perseguem a igreja, perseguem, né? Eles precisam ser salvos. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para nós, lá para Timóteo. Nós não podemos adorá-los, mas nós devemos orar por eles. Quando eu oro aqui, eu oro, Senhor, abençoa o nosso presidente, abençoa. E orava assim pelo Bolsonaro, e oro assim pelo Lula. Por quê? Porque eu não estou orando por Lula. Eu não estou orando por Bolsonaro, eu estou orando pela cadeira que eles ocupam. É a cadeira de presidente do Brasil. Quando eu falo isso, alguns irmãos até estremecem, mas o Lula é o nosso presidente. Por mais corrupto que seja, por mais problemático que seja, ele é o nosso presidente. A Jussara é a nossa prefeita. Os vereadores são os nossos vereadores. E nós precisamos orar por eles. Nós precisamos interceder pela vida deles. Sabe? Ainda não, irmãos, no Brasil. Mas nós podemos chegar a um tempo que seremos pressionados pelos políticos. Hoje a gente já não pode falar qualquer coisa mais, irmãos. Dependendo do que a gente fala, combatendo alguma ideologia, nós somos presos. Se a gente falar mal de qualquer pessoa que está desviando os caminhos da Bíblia, pelo que nós acreditamos na Bíblia, com o Estado laico, nós podemos ser presos por intolerância religiosa. Tudo é intolerância religiosa. E nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Porque lá em Apocalipse capítulo 13, olha, pensa bem, Romanos 13 e Apocalipse capítulo 13 vai dizer da besta. E essa besta, ela tem uma ação política, e essa besta, ela vai pedir adoração, e essa besta, ela vai sentar no trono de Deus, e ela vai pedir adoração, e ela vai dizer, olha, vocês precisam me adorar, vocês precisam fazer o que eu quero. E nós não vamos nos render a isso. Irmãos, a obediência a Deus, ela precisa ser radical. Ela precisa ser radical. A obediência a Deus, ela precisa ser, assim como o apóstolo Pedro diz, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Independente de como, do que acontecer, do que vier sobre nossas vidas, das perseguições que vier, se o Estado, se os políticos começarem a vir contra nós, dizendo, olha, vocês têm que fazer o que eu mando. Vai lançar um decreto aqui em Lavras, que não podemos mais pregar em praça pública. Pregaremos ou não? Ou talvez que você não pode mais falar isso no altar. Falaremos ou não? Nós não podemos negar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando isso, irmãos, porque isso pode acontecer. Da onde que é isso? Vocês sabem? Ah, acho que é do computador. Obrigado, irmão. Onde que eu estava mesmo? Ah, nas faculdades, irmãos. Quantas pessoas são perseguidas por pregar o Evangelho? Será que vai passar a próxima aqui? Eu fico escutando de longe, vai ou não vai? Vai ou não vai? Se passar não tem problema não, deixa eles passar, né? Não tem problema. Ainda podemos fazer isso, né? Depois nós faz a nossa também, nossa marcha. Nossa marcha para Jesus. Sabe, irmãos, nós não podemos negar as nossas convicções. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem é que gosta com político? Não, sério, tipo assim, olha, eu gosto mais de um, não tem problema, tá, irmãos? Eu votei em fulano porque eu gosto dele. Ah, por que você votou em fulano? Porque é meu primo. Tá bom, porque é seu primo, você gosta dele. Tá. A pergunta que eu te faço é, me dê 5 defeitos do seu político. Irmão, se você não sabe enumerar 5 defeitos do seu político, é porque talvez ele já é um Deus na sua vida. Porque o único que não tem defeito é Jesus Cristo.
Me dê 5 defeitos do Lula. Não tem. 5 defeitos do Bolsonaro. Eu não consigo ver. Irmãos, todas as vezes que nós não conseguimos enxergar defeitos, ou todas as vezes que nós não conseguimos confrontar alguém, porque essa pessoa talvez já está se tornando um Deus na nossa vida. Me dê 5 defeitos de Jesus, irmão. Quem tem? Não tem. Então ele é um Deus na nossa vida. Me dê 5 defeitos de Deus. Qual defeito que Deus tem? Não tem. Então nós precisamos entender isso. Nossas convicções têm que estar muito claras, muito objetiva. E uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, na idolatria política, nós precisamos ter discernimento. Como nós estamos enxergando os problemas da política? Existe essa questão espiritual. Nós precisamos ter maturidade para definir essas coisas. Nós somos daqueles que ficamos brigando na internet por causa de político. Eu lembro que eu era muito brigão, sabe? Por causa de política. A última vez que eu briguei foi na eleição da Dilma. Na segunda dela, né? Irmão do céu. Eu era insuportável. Brigava mesmo. Postava no Instagram. Sabe aqui de postar no Instagram? Irmãos. Hã? Era Facebook? Postava. Era Facebook mesmo, né? Não tinha Instagram não. Verdade. Obrigado, irmão. Postava no Facebook. Sei lá, no Orkut, nas comunidades. Eu só sei que eu tinha rede social. Quem já teve Orkut aqui na vida? Eita Deus. Quem não sabe o que é Orkut? Olha, tem gente aqui. Tem gente aqui que não sabe o que é Orkut. Irmãos, eu postava, brigava. E a minha opção política é diferente do meu pastor, você imagina. Graças a Deus aqui na igreja, hoje a gente tem um pensamento bem neutro, tá? Se você quiser votar no Lula, você vota. Se você quiser votar no Bolsonaro, você vota. A gente prefere aqui focar no ensino do reino, porque uma pessoa que conhece o reino, as verdades do reino, ela vai ter mais maturidade para poder escolher o seu candidato, né? E a gente não quer brigar com ninguém aqui sobre partido político. É melhor ter o irmão do que ter uma bandeira de um partido aqui dentro. É melhor as portas estar abertas para qualquer irmão que quiser entrar dentro da igreja, do que ser taxado, aquela igreja é uma igreja esquerdista, ou aquela igreja é uma igreja de direita. Não, nós somos de Cristo Jesus, aquele que governa todas as almas. Aleluia. Os irmãos podem conversar sobre política, os irmãos podem ter a sua opinião política. No meu caso, hoje, né, que lidero uma igreja, eu tenho a minha questão política, ninguém sabe em quem eu voto, ou sabe algumas vezes, né, eu falo para alguns irmãos, né, mas no altar eu não... Às vezes vocês vão achar que eu voto no Lula, às vezes vocês vão achar que eu voto no Bolsonaro, porque já não... Nossa Deus, ai, Jesus, oi, Jesus, você vai pecar. Não, vamos lá, vida que segue, irmãos. Não, mas Janones não dá não. Não brigue, irmão. O que eu estou falando sobre discernimento espiritual? A sua fala, ela reflete mais Cristo ou reflete mais um partido político? A sua fala, a sua vivência, ela glorifica mais a Cristo ou mais a um partido político ou a um político específico? O grande problema, irmãos, é quando essa idolatria ela vem disfarçada de um zelo. O grande problema é quando essa idolatria ela vem disfarçada de um patriotismo. O grande problema é quando essa idolatria ela vem disfarçada de um senso de justiça. Eu falo
Irmãos, a igreja, ela levantou a direita. A igreja hoje, ela tem idolatrado partidos políticos de direita, achando que são eles que vão resolver o problema. Nicolas Ferreira não vai resolver o problema do Brasil. Nem Kim Kataguiri. Nem outros. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nem Janones, que está junto ali. Nem o Boulos, nem o Manga, quem quer morar em Sorocaba, nem o Manga, não vai resolver, irmão. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, pare de correr atrás desses homens e continue correndo atrás de Cristo. Seus familiares não devem enxergar você como alguém que faz campanha política para fulano ou para ciclano. Seus familiares devem enxergar você como alguém que serve a Deus. Se não pode ter um Deus, tem irmãos que o seu Instagram é mais sobre política do que sobre Cristo. Tem irmãos que suas redes sociais mais glorificam a homens do que a Cristo. Sabia que hoje as pessoas te conhecem por aquilo que você posta? E talvez você está postando alguma coisa que você não é. Mas está dando a entender que você é. Nós precisamos fazer um autoexame, irmãos. Eu estou depositando a minha esperança messiânica no líder ou partido? A esperança que eu tenho da volta de Cristo está na eleição? Está em um partido? Aonde está a minha esperança? A minha identidade está mais em ideologias? Porque ideologias hoje, irmãos, muitas pessoas linkam somente à esquerda, mas tem as ideologias da direita. O capitalismo que tem tanto invadido a igreja. A meritocracia que traz junto com o capitalismo, você tem um mérito de ganhar X porque você trabalhou, porque o mercado tal. Será que nós somos salvos por meritocracia? Não, nós somos salvos pela graça. Como está, irmão? Como diz o apóstolo Paulo, já sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Essa é a ideia que nós temos que carregar. Nós devemos eliminar toda cultura idólatra, político, porque quem vive em mim não é político, não é idolatria, não é o ideal de tal partido. O que vive em mim é a verdade de Cristo, é Cristo que vive em mim. Nós precisamos orar, irmãos, e ter discernimento. Nós vamos pedir a Deus, Deus, me dê discernimento para avaliar os discursos políticos. Me dê discernimento para mim entender as propostas à luz da Tua palavra. Me dê discernimento, porque a prioridade nossa é o reino de Deus. A prioridade nossa é fazer a vontade de Deus. Sabe, existe uma linha chamada maniqueísmo. Quem já ouviu falar? É que existe o bem e o mal e os dois são rival. É a ideia de que o outro lado sempre é mal e um lado é sempre bom. E nem sempre, irmão. Nem todo mundo que vota no Bolsonaro é mal. Nem todo mundo que vota no Lula é mal. Nem todo mundo que vota no Bolsonaro é bom. E nem todo mundo que vota no Lula também é bom. Nós precisamos entender que nem sempre o outro lado é ruim. Eu consigo enxergar coisas boas na direita, trazendo para o Brasil, para a nossa realidade. E eu consigo enxergar coisas boas na esquerda também. Consigo enxergar, irmão.
o cuidado com os pobres, o auxílio, numa esquerda correta, né? Menos atenção a outras coisas, mais em outras. Nem tudo é mal, nem tudo é ruim. Nós vamos tirar essa ideia. Nós vamos entender uma coisa. Efésios capítulo 6, a nossa luta ela é o quê? Espiritual. A nossa luta não é partidária. Nós não estamos lutando por um partido. Nós não estamos lutando por um partido. Sabe o que nós vamos entender, irmãos? Nós não somos instrumentos de divisão. Amém? A idolatria política, ela causa divisão. Ela causa afastamento. Quem aqui tem amigos de esquerda que você conversa? Toma café de boa na sua casa? Não é que você conhece, não. Que é amigo. Quem tem amigo de direita? Nós temos amigos, irmãos, de tudo. Talvez mais fácil de conviver com aquele lado que a gente gosta mais. Mas nós não podemos dividir, porque Cristo é tudo em nós. A idolatria de um ídolo, ele quer puxar tudo para ele. Se nós temos um ídolo político, nós queremos puxar tudo para ele. Quem pensa diferente não presta. Quem pensa diferente não anda comigo. Mas quem formou isso na sua mente? E se Deus quiser salvar o extremista de direita? E se Deus quiser salvar o extremista de esquerda e usar você para isso? A pergunta que eu te faço: a sua fala e a sua conduta é uma conduta que qualquer pessoa tem acesso a você? Ou você tem um ídolo político que fecha as portas? Porque quando a igreja ela toma partido, ela está fechando as portas para o outro lado. Quando a igreja ela assume a posição política, partidária, ela está assumindo um lado. Quando você toma uma posição político-partidária, você está assumindo um lado de guerra, irmão. Não dá. Hoje, infelizmente, o Brasil está dividido. E como nós lidamos com isso? Assumindo que o reino que nós pregamos é o de Cristo. A minha e a sua confiança não está na promessa do político A. Vou asfaltar sua rua. Vou fazer isso. Faz mais que a obrigação. Está lá para isso. Ganha para isso. Os dois vereadores, os dois, o ano passado, quando estava na campanha política, falou assim para mim: ó, se eu ganhar, eu vou te procurar no começo do ano para nós sentar lá e eu vou fazer um projeto bom com você. Dois, irmão, os dois ganhou. Até agora não me liga. Não liga não, irmão. Não vai ligar. Ainda bem que eu não tenho um ídolo no meu coração. Sabe, eu quero deixar claro isso no seu coração, irmãos. O único Deus a quem nós devemos adorar é Jesus Cristo. Não seja manipulado pela política. Não seja. Esbriga na frente das câmeras. Por trás está falando o seguinte: eu te dou 200 mil para você poder assinar o meu projeto. E você aqui, nós aqui idolatrando. É isso, irmão. É isso. Política não se faz sozinho. Política precisa de parceria. Política precisa do centrão. É um cobrindo o outro. São tudo amigo. São tudo amigo. Não entre nessa onda.
Seu Instagram não pode ser meio de promover Bolsonaro, Lula. Não faça isso. Você ganha mais voto conversando com alguém cara a cara, explicando seus pontos de vista, do que postando no Instagram. Tem certeza disso, irmão? De vez em quando eu posto as coisas de política lá, mas só para poder falar o seguinte, ó, aqui ó, tá errado. E posto dos dois lados. Do lado que eu votei, se precisar dar umas cacetadas, eu dou. Do lado que eu não votei. A verdade é que a nossa missão é ser sal da terra e luz do mundo. É apontar para o reino de Deus, o reino que não passa. Eu não indico político nenhum mais, irmãos. Eu falo isso para vocês do fundo do meu coração. Porque todos os políticos erram. Todos os políticos erram. Todos os políticos têm segundas intenções. Todos. Todos. Eu só aponto para um, Cristo Jesus. Você só deveria apontar para um, é a melhor coisa. Irmão, é tão bom apontar para Cristo porque eu não tenho estresse nenhum. Ninguém nunca me falou que eu apontei para Cristo e deu errado. Mas, olha lá o político que você votou. Já viu, né? O que fez agora, né? Aí você tem que ficar quieto. Fazer o quê, né? Eu quero terminar com um texto que diz assim: irmãos, cuidado com os altares camuflados. A idolatria política não se revela apenas em estátuas, mas em corações que trocam o altar pela urna, a oração pelo panfleto, a comunhão pelo tribalismo partidário. Lembremos, César não morreu na cruz por nós. Nenhum partido carrega as chagas do mundo. Nossa tarefa é ser sal da terra, não sal no saleiro isolados, nem sal diluído conformados. Como Calvino alertou, a cidade terrena jamais será Jerusalém celestial. Portanto, trabalhemos pela justiça, mas com os pés no chão e os olhos no trono. Que a nossa bandeira seja a cruz e que o nosso hino seja só lhe deu glória. Amém, irmão? Adore ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Bom é confiar no Senhor. E é assim que nós devemos viver. Amém? Vamos levantar em nome de Jesus. Nós não precisamos de um rei. Nós precisamos de Deus e de Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, tira de nós toda idolatria política. Livra-nos, Deus, de colocar em nossos corações homens e mulheres que tomam o lugar do Senhor. Sabemos que nenhum homem, nenhuma mulher pode resolver as questões do homem, da salvação, da mudança de caráter, da entrega ao Senhor. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que não sofreremos por causa da política de forma nenhuma, porque as coisas estão dando errados, porque nós sabemos que o Senhor é o que dirige todas as coisas. É o Senhor que levanta reis, é o Senhor que abate reis, e sabemos que os reis são ministros do Senhor, homens usados pelo Senhor para governar. Por isso nós confiamos plenamente em Ti. Nós confiamos plenamente naquilo que o Senhor tem para fazer em nossas nações, das nações do mundo. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda a nossa nação, guarda o Brasil, livra-nos dos homens maus, livra-nos dos homens corruptos,
e abençoa cada líder que o Senhor tem colocado ali nesses dias. Cada homem, cada mulher que o Senhor chamou, aqueles a quem o Senhor comissionou ali, homens do Senhor que têm batido de frente contra as obras malignas. Dá força, sabedoria, discernimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Limpa os nossos corações de toda idolatria. Porque o único que pode resolver alguma coisa é o Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que palavra importante, irmãos. Que palavra abençoada. Nós não confiamos em políticos também? Amém. A confiança nossa está no Senhor, aquele que governa todas as nações e a nossa vida. Amém. Esteja aqui, semana que vem vai ser a penúltima mensagem dessa série. Hoje nós falamos muito do âmbito mais nacional, mais geral, comunitário. Semana que vem vai ser um âmbito mais pessoal, você vai entender melhor. Esteja aqui conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam estar sempre com cada um de vocês. Que a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Todos digam? Amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Estamos encerrados. Como é no céu, Senhor, como é no céu, Jesus. E vem.